Sábado Santo, será amanhã na paróquia às 19 horas. E domingo, com saída de lá, portanto, vai ser a procissão da Páscoa, saindo 4 horas da manhã. Nesta celebração da Paixão do Senhor, contemplamos os dois aspectos do ministério da cruz: o sofrimento que prepara a alegria da Páscoa e a humilhação de Jesus, através da qual nasce a nossa glória. Hoje já é Páscoa. Cristo que morre na cruz passa deste mundo para o Pai. Do seu lado aberto brota para nós o sangue e a água, a vida divina. Passamos da morte do pecado à vida em Deus. Em silêncio e de pé, acompanhemos o início desta celebração. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte e o primeiro pecado transmitiu em todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste. O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem sucedido. Sua seção será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao ver, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tacávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos,
fosse um chamado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, espalhado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguia seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro. Ou como ovelha diante dos que possuem. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhes sepultura entre ímpios, e tudo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis lacerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões. E ele repartirá suas riquezas com os valentes servidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, por intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, pelo vivo vergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Comigo o crono do inimigo, o desprezo e zombaria
dos vizinhos e objeto de pão para os amigos. Pode dias que vivem pela rua, os corações me esqueceram como e pulei como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Após porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai ser a vossa face ao vosso servo, e salvar-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem. Todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tornou-se causa de... Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo obediente, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrão. Havia aí um jardim,
onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram para Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te viste no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresenteis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor,
não os teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai de acordo com vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros que te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? E teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Tu és rei? Jesus respondeu: Como dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre nós um costume, que pela Páscoa eu lhe solte o preso. Quereis que eu lhe solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximando-se dele diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificai-o! Crucificai-o! Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabes que tenho autoridade de te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse te dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Deixe crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão a César. Então Pilatos entrou, entregou Jesus para ser crucificado.
e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Naquela hora, em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embevecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas um depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que o traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feitos de mirra e aloés.
envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Vou fazer uma breve partilha da palavra. Ontem nós celebramos a ceia do Senhor, quando foi instituído o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio. Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos. E hoje nós celebramos, até com um ar de tristeza, né, de angústia, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também com um zelo de esperança, de amor, de uma certa alegria interna, que lá no fundo nos diz: meu Deus se sacrificou por mim. Foi morto, foi judiado, foi humilhado por mim. E não é sacrifício nenhum não fazer uma caminhada, fazendo a memória da Via Sacra. Não é sacrifício nenhum para mim, vir às 3 horas da tarde, celebrar esse momento, porque o maior dos sacrifícios Ele fez por nós. Fez por toda a humanidade. E no final ali da sua vida, no último fôlego, né, no Evangelho deste ano não foi colocado, mas nos anos seguintes é dito, né, de que Jesus ainda fala assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, Ele ainda tem esperança em nós. Nós temos o livre-arbítrio. Deus poderia ter nos feito programados para amá-lo, mas não é assim que Ele deseja. Ele quer que isso parta do nosso coração, amar a Ele. E como que a gente ama aquilo que não vemos, aquilo que não tocamos, que acreditamos pelo amor da fé, pela graça, por um sentimento interno no nosso coração, que nos diz, né, tem alguém que olha por você, que te criou, que te colocou uma alma eterna, que designou para ti um anjo da guarda. Lá no fundo a gente tem isso. E Ele quer assim, que amá-lo seja uma opção. E como que eu faço essa escolha? Amando uns aos outros, servindo uns aos outros, da maneira que podemos, da maneira com qual a gente tem a capacidade de fazer. Eu queria compartilhar com vocês esse finalzinho do Evangelho, aonde Jesus olha para o discípulo, um dos 12, que estava ontem celebrando a Páscoa com Jesus. Agora Jesus lavou o pé dos 12. Um foi traído. Nesse momento ele estava se focando, né? Um ato de covardia, um ato de afronta a Deus, porque a atitude de Judas de se matar é uma afronta a Deus. Eu tenho tanta raiva de ti, tanto rancor de ti, que eu sou Senhor da minha vida, eu posso tirar a minha vida. E ele foi suicidar. Uma pergunta: quem errou mais? Tirando o fato de Judas ter se suicidado, qual foi o maior erro? A negação de Pedro ou a traição de Judas? Os dois erros têm o mesmo peso ao mesmo dia. Os dois erros têm uma negação.
A diferença é que Pedro se arrependeu. Judas não. E a resposta de Judas foi suicidar-se. E a de Pedro não. Foi voltar, se arrepender e se colocar sem isso. E é assim que cada um de nós temos que fazer no nosso dia a dia. Nós não somos perfeitos. Em muitos momentos da nossa caminhada nós vamos negar Jesus. Em muitos momentos nós vamos negar. Mas a atitude deve ser sempre a de Pedro. Do arrependimento. De voltar e se colocar sem isso. Mas, no finalzinho do Evangelho, quando Jesus olha para o discípulo e para a mãe dele fala assim: mãe, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz assim: filho, eis aí o teu filho. Começa a brotar aí a igreja. Começa a brotar. João, aquele que representa os 12, o único que ficou aos pés da cruz com Jesus. Aquele que representa a igreja é entregue aos braços da mãe, aos braços de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é entregue à igreja como mãe. Então, veneramos Nossa Senhora, sim, com amor, com muita dedicação, porque ela é membro vivo desta igreja. Ela é membro vivo, presente na glória de Deus, rezando por nós e intercedendo por nós. Tem um evangelho apócrifo que ele diz o seguinte: que na mesma noite que Pedro negou a Jesus e ele chorou, se arrependeu, porque ele lembrou que Jesus falou assim: ainda essa noite tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Diz esse evangelho que Pedro, tão triste, foi para a casa de Maria para se consolar nos braços da mãe de Jesus, pelo que havia feito. Então, assim, amados irmãos e irmãs, nós temos que seguir o exemplo de Pedro, que mesmo errando, mesmo falhando, mostrando sua humanidade, a sua intimidade, ele se arrepende e volta para Jesus. E a gente nunca pode reclamar que o trabalho está pesado demais, que a família está farta demais, que a igreja é um fardo muito grande, vir celebrar, vir no encontro, rezar um texto. O sacrifício maior foi feito por nós. O sacrifício muito maior foi feito por nós. O que nós estamos fazendo hoje é trazendo essa memória, resgatando esse momento, para que a gente possa brotar lá no nosso coração um pouquinho desse amor de Cristo. Tentar tornar a nossa fé como um grãozinho de mostarda. Se a gente conseguir colocar nossa fé, deixar nossa fé como um grãozinho de mostarda, nós entraremos para a glória com Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esta antiga oração, com as adaptações conforme as necessidades atuais da Igreja, exprime verdadeiramente a abertura universal da comunidade, consciente de que a salvação de Cristo oferecida a todos. Acompanhemos com piedade este momento e rezemos no silêncio do nosso coração. Pela Santa Igreja, Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. O Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja de toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Rezemos.
Deus Todo-Poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça na palavra, na fé, e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus lhe escolheu ao episcopado e conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas em sabedoria, com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolheste para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os fiéis. Oremos pelo nosso arcebispo, Dom Mário Campos, seu bispo auxiliar, Dom Anderson Campos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. O Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos nós, irmãos e irmãs, que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne de reunir-nos e concede a unidade da sua igreja por todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integralidade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e do amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão, a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros.
e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando realmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós que criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livra o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abre as prisões e liberte os cativos, vale pela segurança e transcendente, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse instante, nós vamos receber em nosso meio a Santa Cruz. Preparemos nossos corações. Neste dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, somos impelidos a meditar profundamente as dores do Filho de Deus, não apenas por uma simples observação, mas com a disposição de abraçar com bom grado os sofrimentos da vida e cruzes de nossa vida, associando estes ao crucificado. Com muito respeito e piedade, adoremos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrendo com Ele, compreendemos melhor o seu amor por cada um de nós. Adoremos.
Todos os pecados meus e seus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados meus e seus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos.
Cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda o matador, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados meus e seus foram gravados no madeiro, pois Jesus com teu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda o matador, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz,
por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, porém o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, como por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, como por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Com amor e humildade do coração, coloquemos diante do altar do Senhor, daquilo que somos, daquilo que temos, lembrando que hoje a coleta ela vai para a Terra Santa, para os lugares santos, para que seja levado esses recursos para lá, para que a igreja lá em Jerusalém possa sobreviver, principalmente nesse momento de tribulação, de guerra. Coloquemos no altar do Senhor tudo que somos, tudo que temos. 429. Todo povo sofredor, o seu canto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Retornar no cativeiro, fez o sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltarem os exilados, Deus trazendo os deportados e pecados para Sião. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, a alegria colherá. Receber ao Senhor a minha oferta não é uma esmola porque não sois pedido, não é uma contribuição porque não precisais, não é resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento e o meu amor, pois se tenho é porque me destes. Amém. Obedientes à promessa do Pai e aos seus ensinamentos, rezemos todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos une. Preparemos o nosso coração para receber diante de nós Jesus, presença real na Eucaristia. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. glória ao Pai, graças ao Deus e Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. glória ao Pai, Filho, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. graças ao Deus e Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. glória ao Pai, Filho, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, nosso brilho do coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei umas palavras e serei salvo. Os corpos e sangue de Jesus, ele nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo, é meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo, é meu sangue
dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Vou partir, deixo o meu testamento, viver o amor, eis o meu mandamento. Tomai, comei meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação na paixão de vosso Filho, vos consagremos sempre em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Que a vossa copiosa bênção, ó Deus, desça sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho. Na esperança da ressurreição, venha em vosso perdão. Seja dado ao vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é